lá, Ulisses? Conta tudo pra gente. Sim, estou fazendo as divisões. Primeiramente, o ponto auge desse corte, que é a divisão de franja. Então, uma dica bacana é que cada tipo de rosto, ele dá uma conformidade de geografia da raiz para a franja. Então, geralmente, a dica que eu dou é que você vá no final da sobrancelha e faça um triângulo imaginário a partir desse final da sobrancelha. Então, tudo que estiver dentro desse gráfico, dessa seção, pode ser usado como franja. A partir disso, já é topo e lateral. E para quem gosta de volume, é uma opção esse corte? Sim, ele proporciona bastante volume porque ele tira esse peso, né, do fio longo. Então, ele proporciona bastante movimento, ele tem mais leveza por si só. O volume está em alta hoje, né? Super, super. As mulheres procuram cada vez mais por produtos que dê volume na finalização. Maravilha. Aí, na sequência, eu vou separar... Eu deixei as laterais soltas, porque a lateral é onde a gente usa para fazer a graduação. O shag, ele costuma ter um ângulo de 90 graus para o corte. Então, o 90 graus é aquela quina perfeita, né? Tem shags, principalmente na gringa, que eles chegam a ter 180 graus. Olha. Uma meia-lua. Maravilha. De graduação. Então, o ponto auge é a franja e ele sai de uma graduação da altura da franja até encontrar a base. Maravilha. Vamos mostrar o topo, como é que ficou essa divisão? Vamos dar um close aqui no topo, porque essa divisão ela é super importante, então vamos trazer um pouquinho mais essa divisão. Eu separei franja e ferradura apenas. Ok. E dessa parte da lateral que eu deixei solta, eu vou fazer uma mecha guia no centro da nuca, que ela vai me demarcar. Com ela, eu vou definir qual vai ser o comprimento do fio, a altura da base. Então, olha... Maravilha. Então, aqui, ó, eu deixei solto a lateral, a parte da nuca. Poderiam ter outras divisões, mas nesse caso eu não acho necessário. Apenas uma mecha guia, que é a que eu vou utilizar para fazer a base, onde eu vou definir o comprimento total, o alcance total da base do shag. Então, aqui a gente vai fazer uma seçãozinha de mecha guia. Você já vai definir a altura que ele vai ficar? Isso, a gente pode definir já a altura. Você pode... No salão, eu costumo, às vezes, pedir o auxílio da cliente no momento de definir a altura. De frente ao espelho. Isso. Então, de frente ao espelho, eu peço para ela, porque é uma forma também da cliente se sentir segura. Então, geralmente, eu também separo uma porção da lateral e ela me ajuda a escolher. Então, eu fico com o pente ajudando a definir com ela mais ou menos onde ela se sente segura e onde ela havia imaginado que teria que partir essa altura da base. E aí, conforme a indicação, eu posso, sim, fazer um piquezinho aqui no corte e levar essa mesma altura até o outro lado. Então, eu dou um 360 com essa altura que ela mesma escolheu. Então, não tem aquele risco de depois ela falar que, não, mas cortou demais. Foi ela que definiu a altura da base. Maravilha. Então, o legal desse corte shag, né, Ulisses, é que cai super bem nas mulheres que gostam do cabelo comprido, nos cabelos médios e até nos cabelos, né, que a gente fala, um cabelo mais curto, né? Tem o Shag Pix. Maravilha. Que ele tem bem versátil. Super. Eu amo. Maravilha. Então ele vai fazer agora o corte shag pra gente. Assim que ele começar a evoluir o corte, a gente vai voltar pra cá pra gente mostrar a aplicação da tonalização, né, Gabriel? Tá. A Sabrina já foi lá preparar já. Pra gente começar a fazer esse trabalho de inversa, né? E eu já vou mostrar pra vocês, ó. Já tá tudo separadinho, bonitinho. Eu trabalho toda essa sobra, né? Eu vou trabalhar toda essa sobra aqui. Ó, que dá pra ver melhor. Então, eu deixo bem organizado, separadinho, e eu escureço essa sobra, faço o trabalho simultâneo, né? Eu consigo desenvolver naturalidade. Pego mais essa parte da capa, né? Como eu disse, essa parte tá com volume de cor maior, mais expressivo. E, bom, ela vindo aqui eu vou mostrar pra vocês. E é bem rápido, viu, gente? É super rápido.
Maravilha. Ó, agora o Ulisses já vai começar a criar a base, né? Já tá fazendo a referência dele, que é a mecha guia. Então, vamos pegar para cá para a gente conseguir capturar bem essa imagem. Deixa eu arrumar a capinha aqui para vocês verem. E a tesoura faz diferença para esse corte? Geralmente eu uso tesoura fina valha, que ela já consegue tanto fazer o corte com precisão e também o slide do desfiado. Maravilha. Gente, quero mostrar para vocês aqui a tigela do Gabriel. Então, olha só. O que nós temos aqui, Gabriel? A base 4, a base 6, o oxidante, qual que é a volumagem? 13 volumes. 13 volumes, né? E aqui a gente tá com um pouquinho do mix. 0,43. Aqui que a gente tem um 0,43 para esquentar essa nuance. Exato, não Maravilha, devolver esse fundo, né? Não vamos esfriar, ao contrário, vamos esquentar esse cabelo, né, Gabriel? Eu gosto bastante de tons quentes, sabia? Bom, então enquanto o Ulisses ele continua trabalhando a base do corte, né? Então ele está trabalhando a mecha guia para né, já delimitar ali a altura que esse cabelo vai ficar, nós vamos ver a aplicação da tonalização aqui. Maíra, oi. Aqui vale lembrar que nessa hora da base é importante você definir se você quer as laterais um pouquinho mais alongadas. Ah, tem essa opção. Ou se você vai fazer uma base mais arredondada. Se eu quiser mais alongado, eu trago para trás. Isso. Aí Maravilha. Você pode trazer as laterais até o ângulo do pique da primeira base. Ok, boa. Então, quando a gente solta, ele dá aquela alongada para frente. Legal. E o que você vai fazer? Vai ser mais longo ou vai ser... Vai ser um pouquinho mais alongada a lateral. Então, você vai puxar a lateral para trás e vai... Isso, porque quando depois que a gente desenvolver e definir a franja, é comum a gente criar um degradê na lateral desse corte. Então, com isso, já perde um pouco de massa e um pouco do comprimento da lateral. Então, já pensando nisso, eu vou deixar a lateral previamente alongada. Então, deixar mais longo, porque depois você vai fazer esse degradê e isso vai ser fundamental, essa lateral mais longa. Isso. Maravilha. Vamos começar aqui? Vamos. Pessoal, aqui nós já fizemos processo de clareamento, tá agindo descolorante nas mechas que estão com foil, né, que estão com papel alumínio, e agora ele vai começar a tonalização. E por que essa tonalização? Porque a gente está fazendo as mechas inversas, né, Gabriel? Exato, eu quero tirar aquele bloco de cor, né, aquele volume de cor que estava na capa dela, estava muito expressivo, né? Quero devolver naturalidade, contraste para essa parte de capa. Aí eu otimizo o meu time, né? Ótimo. Então, já faço trabalho simultâneo. Para quem conferiu o cabelo da Pietra no início, ele era um cabelo que ele estava com mais de 80% de mechas. Então, só retocar as mechas, você ainda vai ter muito volume de cabelo clareado, onde você não vai conseguir ver a naturalidade que esse cabelo já não tinha, né? Então, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, a aplicação do tonalizante. Deixa a pontinha de fora. Eu quero... E você não coloca eu não preciso de colocar o papel. Não Olha, preciso. super prático então, né? Não precisa. Faz uma leve costurada, né? Dependendo do cabelo, às vezes, eu até, escureço toda a sobra, sabe? Tudo que sobra você já aplica o tonalizante. Se quiser muito contraste, eu pego toda a sobra e escureço. E aqui você esfuma com o dedo só para você fazer essa transição aqui. Exato, para também não ficar marcada a mechinha que eu tô escurecendo, ótimo, né? Que não pode estacionar o produto, né? Não, eu tenho que esfumar também. Maravilha. É um trabalho bem bacana, eu uso muito no meu dia a dia. E olha, pessoal, então neste momento ele não trabalha com papel alumínio, né? Ele faz aqui, já tá deixando ao ar livre também, para que o tonalizante vá agindo. E você vai equalizar o tempo, né? Quando você acabar de fazer a aplicação e ele ficar no tempo de pausa, já vai estar dando um momento de enxaguar ele inteiro. Enxaguar todo. Enxágua por igual. Maravilha. Todinho. Aí depois a gente só vem com o acabamento do apagado. E por que você escolheu as alturas, né, da base 4 e 6, né? Ela já tem uma altura 6. Olha, eu respeito a altura de tom, mas eu coloquei o 4 para otimizar meu tempo. Mais também, profundidade né? também, Exato, né? para ter um pouco mais de profundidade, para o produto acelerar e agir mais rápido, não passar do time o cabelo que está no papel, né? Maravilha, boa dica. E para você é uma regra utilizar o mix quente para sempre garantir essa luminosidade da cor que você está dando? Depende. Se eu pegar um cabelo, uma correção, que o cabelo quente, tá muito quente, né? Já tem fundo, né? Ele tá avermelhado, eu não utilizo o mix, né? Pessoal, por isso que nesse momento, a questão da fórmula, ela tem que ter o feeling, né? Se você está fazendo correção de cor no cabelo que ele já está quente, você não precisa de colocar o mix que vai esquentar mais. O recurso do mix é o momento que você precisa esquentar esse cabelo junto com a cor natural dele. Então, é só mais para a gente ter essa atenção qual o momento que estrategicamente faz sentido você adicionar o mix. Exato.
Super rápido. Aqui 10 minutinhos já tá perfeito. Vocês trabalham sempre juntos assim? Sempre, eu sei que tem uma equipe de assistentes lá, que eu já vi. Tem uma equipe grande de assistentes, que é importantíssimo. Me ajuda muito. Tento otimizar o time, os trabalhos. Sabrina tá direto aí comigo. Maravilhosa. Ô, Gabriel, quando você aplicou o descolorante, eu esqueci de te perguntar qual foi a proporção. Você fez 1 para 1, 1 para 1,5, porque eu vi que tá bem firme, né? Os papéis não estão saindo do lugar. Então, já pensando nesse trabalho, né, que eu vou ter que movimentar subir esses o papel, papéis, né? sobe, desce, sobe, põe, inverte. Então eu deixo ele mais consistente. Eu prefiro fazer 1 para 1. 1 para 1. Eu ganho consistência, esse papel não cai, não desce, né? Eu não tenho perigo de manchar, de repente, uma raiz. Eu consigo movimentar esse papel aí com tranquilidade. Eu perguntei isso pela sua necessidade de ter que levantar a todo tempo o papel, né? Se você faz uma mistura muito molinha, né? Por exemplo, 1 para 2, né? Você já teria aqui uma dificuldade, né? Você poderia levantar o papel e ele... Você ter, né, se vazar aqui, ali, né? Pode ser que dê bom ou pode ser que dê trabalho, ruim, né? Pode ser que dê ruim. Eu prefiro trabalhar com mais segurança, aqui, né? Exato, maravilha. Exato. E agora você vai seguir essa sequência, né? Onde tem cabelo solto, você já vai conferindo ali e aplicando o tonalizante. Aplicando o tonalizante. Mas na parte da capa, né? Parte interna aqui do cabelo, eu quero volume de cor, então não vou aplicar essa inversa. Então, tonalizante com 13 volumes. 13 volumes. Maravilha. Gente, olha o corte. Vamos voltar aqui um pouquinho para o corte. Que aqui o Ulisses, ele já definiu a base, já definiu o tamanho do cabelo da Alana. Exato. Fizemos a base, deixei a lateral levemente alongada, já defini o comprimento, soltei a seção da franja. Maravilha. E agora uma diquinha para todo tipo de franja. Então, nessa geografia da raiz da franja, a gente pode definir ponto de partida do corte da franja, imaginando que desse ponto de partida, o ponto de chegada é a base. Boa. Então, a gente pode definir o quão comprida vai ser a franja ou não. No caso dela, eu quero aquele efeito bem cortininha mesmo. Ai, bem conceitual. Cobrindo só os olhos. Adorei. Cobrindo só a sobrancelha. Eu gostei que você falou que é para qualquer tipo de franja essa dica que você vai dar, né? Que você vai fazer essa agora. divisão ela serve para todo tipo de franja. Por quê? Então volta aqui um pouquinho. Como é que você dividiu? Tá um triângulo? Cada rosto ele tem uma conformação de testa. Então, uma dica meio que universal para isso é final da sobrancelha da cliente. Ok. Até o topo. Maravilha. O pente ele vai fazer um triângulo do final da sobrancelha até a parte da risca central. Ulisses, será que é por isso que o primeiro corte que eu fiz, a primeira vez que eu cortei franja, eu vou contar pra vocês. Deu ruim. eu medi até aqui, eu juro que eu medi, mas ficou aqui. Mas você tem pessoas que erram Hoje eu não faço mais isso, tá, gente? Mas pensa que minha prima ficou usando um tic-tac ali por meses. Eu vejo pessoas errarem achando que aumentando a quantidade de fios para trás vai aumentar o volume de franja, e é erro, porque você entra numa zona que é topo ou lateral, ela não vai encorpar a parte da franja. Maravilha. Então a franja ela não excede esse ponto mesmo, estratégico. Então essa altura aqui, qual que é o ponto dessa altura que você deixou? Como que a pessoa encontra esse ponto? Pode fazer uma risca central. Ótimo. Né? Pode usar o nariz como referência. Então o nariz como referência, uma linha central. Dessa linha central versus o fim da sobrancelha. Então ele vai dar esse triângulo. Então aqui a gente pode começar a definir um comprimento de franja. Aí para isso eu pego também uma mechinha guia no centro da franja, como eu fiz na nuca, para definir a base. Então você pode pegar essa mechinha guia no centro e definir com a cliente. Se for franjinha aqui, a gente já conta que muitas vezes a raiz sobe e esqueci encolhe. Disso, que subia a raiz, viu? Encolheu. E se pega muito lá de trás, fica aquela franja de orelha a orelha, né? Ficou, assim, eu achei que ficou lindo, ficou bem conceitual, mas acho que ela não curtiu. É comum esse errinho básico. Então aqui no caso da Lana, eu quero aquela franja com efeito mais cortininha, apenas deixando os olhos de fora. Maravilha. Então eu vou mirar bem no centro mesmo do olho, e a gente vai fazer o primeiro pique. A partir desse,
eu gosto já de começar a dar uma graduação para moldurar bem a maçã. Porque o shag tem isso, né? Ele tem essa franja mais arredondada, né? É mais abaulado, assim. Abaulada. Maravilha. Ó, a gente tem uma pergunta sobre o corte. 3 dedos de largura na franja é o ideal? Pergunta de Felipe, do Fê. O Fê tá sempre nos acompanhando. Fê, um abração. Um abraço. Fala pra gente. Esse 3 dedos de largura na franja é o ideal? 3 dedos de largura... Depende da sobrancelha, né? Depende muito da conformação do rosto, porque tem pessoas que têm aquela testa mais recuada, outras pessoas têm uma testa um pouco mais proeminente. Então, essa dica eu acho bem universal, bem bacana, para todo tipo de rosto, porque você vai perceber que fazendo isso, em alguns rostos, sobra nada de franja. Então, é o momento de você conversar com a cliente e falar, olha, você não tem indicação de franja. Legal. Já desmistificar essa possibilidade. Beleza, maravilha. Ok. Bom, deixa eu voltar aqui, Ulisses, e a gente já vai ver esse corte, essa franja. Está pronto todo o trabalho. Pessoal, olha esse cabelo. Aqui já aplicou o tonalizante. A gente tem mechas ainda que ficou soltas, né? Tem. Essa parte de baixo aqui eu não escureci, né? Não foi necessário. Ó, o tom tá perfeito. Perfeito o tom. Mas 2 minutinhos já vou pro lavatório. Maravilha. Enxaguar ele todo. E aí só volto pra fazer Mostra o acabamento. Pra gente a resistência desse fio. Vamos dar uma olhadinha como é que tá? Porque afinal de contas a gente utilizou um Minoplex, né? Ó, o momento da verdade, gente. Não, aqui mesmo. Ó, essa mecha aqui já tá há mais tempo. Gente. E olha só, o fio tá super resistente. Gente, o momento de utilizar o protetor no descolorante é indispensável, pessoal. Tranquilo. Maravilha, Gabriel. Então aqui a gente já aplicou o tonalizante. Ele deixou poucas mechas sobrando. E vai pro lavatório fazer esse enxágue. Vou enxaguar ele todo. Vou passar aí o passo 2, né, do Plex. Maravilha. Gosto bastante de tratar assim nesse intervalo, né, antes de desembaraçar também. Uso muito a linha A. Você vai trabalhar com a linha A? Vou primeiro pôr o Plex, depois uso a linha A para desembaraçar, soltar um pouco mais esse cabelo com facilidade. Já vamos de hidratação. Né? Exato. Maravilha. Então vamos conferir aqui com o Uli essa franja que eu tô super curiosa. Vamos lá. Ah, Gabriel, acho que tem pergunta entrando pro Gabriel aí, Elaine? É isso mesmo? Bom, Gabriel, aguenta só um minutinho com a gente, que tem uma perguntinha para você. Vamos lá, Ulisses? Claro. Então vamos falar do ponto auge aqui da franja. Posso ir? Pode, vamos. Então aqui eu vou fazer o primeiro pique, que é a base da franja, ponto de partida. Lembrando que o ponto de chegada é a base, e a gente vai usar já a lateral para fazer esse degradê, que eu chamo da bainha do contorno. Então você trabalha a bainha do contorno do fio. Então primeiramente eu procuro visualizar e fazer toda a parte de corte, para depois trabalhar a textura e leveza. Ok. Definimos o ponto de partida. O shag, ele pode ter diferentes tamanhos de franja. Uma das que eu gosto muito, que dá esse ar mais glam rock, assim, é o setentinha, que é usado no meio e ela pega bem na altura da maçã do rosto. Ah, maravilha. Isso seria as laterais da franja? Ou ele todo? O ponto de partida ele já é numa alturinha da maçã do rosto. Maravilha. Aqui o da lana a gente pode ir diminuindo aos pouquinhos também, ó. Aí é bom movimentar um pouquinho a franja e sentir mais ou menos qual que é o caimento natural. Então essa mechinha aqui, ela serve bem para isso. Você também é uma margem de segurança, né? Eu vi que você colocou mais longo do que você queria, que agora você vai customizar a franja, né? Eu fui diminuindo para as pessoas verem essa possibilidade nessa mechinha guia. Aí você trabalha com total segurança, sem medo de que a franja possa ficar curta. Maravilha. Então, no caso aqui, eu posso tirar mais um pouquinho. Mas eu quero aquela franjinha que incomoda um pouquinho o olhar, sabe? Você vai ter que tirar ali propositalmente, né? O charme de toda a franja é o movimentar ela. Né? Bom, a gente tem uma pergunta para o Gabriel?
Vamos voltar aqui. Gabriel, temos uma pergunta para você. Por que você preferiu usar as bases 4 e 6 e não 5? Interessante, né? Porque 4 e 6 formam 5? Não formam. Porque não foi meio a meio que você usou, né? Não. Eu coloquei só uma raspinhazinha de 4. De 4, né? isso mesmo. Eu mantive ali, respeitei a altura de tom. Maravilha. Ele não fez o 4 e o 6 para chegar no 5. E sim, ele colocou mais profundidade na nuance 6, colocando um pouquinho na nuance 4. Exatamente. Tá bom? Obrigada, Gabriel. Imagina. Pessoal, quem tiver para fazer a tonalização, pode voltar pro palco que a gente está esperando, tá bom? Tá cheio de charme essa franja aí. Aqui eu já tô definindo uma porção, a metade da porção da franja. Então, ó, a partir do ponto de partida, eu já fiz um zigue-zague, já dei um acabamento bem orgânico pro final da franja. E ela já cai com uma levezinha e moldurando certinho no ponto da maçã do rosto. E aí a gente repete esse mesmo efeito pro outro lado. Então vocês viram que ao mesmo tempo que eu dificilmente eu corto um cabelo em linha reta, assim, porque costuma ficar pesado e um pouco escalonado e meio blocadinho. Sim. Então eu já vou sempre cortando ele de uma forma mais a dar um acabamento um pouco mais orgânico. Legal. Pessoal, quem tá curtindo essa franja, pode deixar aí nos comentários pra gente também, ok? Dani, você vai fazer o que aqui? Um esfumado? É isso mesmo? É isso mesmo, Vou galera. colocar aqui um pouquinho Minha modelo já tá pronta aqui, pra gente começar a fazer o acabamento. Esse esfumado vai ser com qual nuance? 4. 4 tonalizante, 4 coloração? 4 coloração. Coloração, ok. Com qual volumagem? Com 1,9. Então, 4 volumes, né? Maravilha. Eu tô vendo que esse cabelo tá bem molhado, né, Dani? Tá bem molhado, com tratamento eu tô já. sentindo que tem produto também. Tem a geleia real aqui. Geleia real. Nossa, eu sinto a cosmeticidade, que legal. Muito bom. Eu sempre costumo apagar os meus cabelos real. Com a geleia real. Gente, vamos aumentar o estoque de geleia real aí, porque vai ficar incrível esse cabelo, viu? E aí ele já vai tratando, né, gente? Enquanto eu tô apagando, já vai tratando o cabelo dela. Maravilha. Ó, tá vendo que a estrutura dele tá mara. Olha a cor como que já tá bonita. O próprio, lembra que eu falei pra vocês que o próprio desfiado já esfria a mecha? Ó, olha o tom que lindo. Maravilha, tá lindo. Eu amo. O que você tá achando dessa franja aqui, hein, Lobel? Pode. Não, e a Lana, ela tem um olho bonito, né? O problema é se eu gostar. Essa linha da franja chama atenção pro olho dela. Ai, gente, olha aqui, eu tô querendo essa deixa eu franja mostrar já. aqui também, que eu acho legal. Essa parte aqui, ó. Já é outra mulher, hein, Ulisses? Já é outra mulher. Olha como valoriza o maxilar, né? Chama atenção para os olhos. Então já temos a base definida, franja definida. Agora nós vamos começar a trabalhar as laterais num ângulo de 90 graus, a partir da base. Então, minto. Primeiro, antes de trabalhar as laterais com um ângulo de 90 graus, eu vou fazer... Como o shag ele tem essa característica de degradê também, a partir da franja, eu vou graduar as duas laterais dela a partir do ponto de partida da franja. Maravilha. Uli, segura só um pouquinho. Vamos só começar aqui esse esfumado da Dani? Vamos. Vamos lá, Dani. Vem aqui comigo. Vamos lá, Dani. Fica melhor o que, assim. Que tem aqui nessa tigela, gente? Me conta, que nuance é essa? Vamos lá. Tem o 4 e um pouquinho... Coloração. E 1,9. 4 volumes. 4 volumes com 1,9 e a gente coloca um feijãozinho bem pequenininho de 0,43. Tipo, 2 ml de 0,43 para dar uma esquentada. Maravilha. Afinal de contas, tem que ter brilho, né, gente? Tem que ter brilho. Se esse cabelo ficar frio, não vai brilhar. Muito frio. Ó, tá vendo que... Pessoal, não tenha medo de dar essa luminosidade pro cabelo, né? Esquentar o tom é a pitada que a gente precisa, né? Que faz a diferença, ó. Aí eu venho só na marquinha aqui, ó. Só vou passando na marquinha. Ó. Vou trabalhando só na marquinha.
Ele inteiro, bem rapidinho. Mas não precisa também fazer com pressa, gente. Porque na cadeira tem esse conforto de você fazer tranquilamente, né, Dani? Não precisa fazer com pressa. Faz com calma. Obviamente não demora muito, mas faz com calma. Sempre limpa, mexe, ó. Tá vendo que o trabalho tá limpo. Ó, sempre muito limpo, para você conseguir enxergar bem o caimento. Ó, sempre muito limpo. Aí primeiro eu aplico aqui, depois eu já mostro para vocês o esfumado, a parte do esfumado que é bem interessante. Tudo no olho. O esfumado é no olho, né, pessoal? É no olho. Ó, no olho. Você também é no olho, Lobel? Você chega a marcar no relógio? Ó, aqui a Dani tá trabalhando o quê, Dani? 2 dedinhos? Aonde a marca começa, ó. A sua referência à marca. É a minha referência à marca. Maravilha. Porque é onde eu quero apagar. Tirar a marquinha. Essa marca, né, Dani? É só, ó, não precisa passar na raiz dela, gente. É só na marquinha. Ó, só aqui. Não precisa passar na raiz. Só se sua cliente estiver branco e você quer dar uma abafada no branquinho dela, aí você passa na raiz. Mas fora isso... então tem essa dica. Se ela tem brancos, é o momento. Você pode passar só... Ela não vai cobrir 100%, só vai dar uma disfarçada. Uma luminosidade ali, né? Vai dar uma disfarçada. Transparência. Maravilha. E assim você vai fazer todo o cabelo? Todo o cabelo. Eu vou fazer a primeira parte de trás. Porque como que ela tem bastante cabelo, aí eu já vou criando o esfumado... da nuca. Eu vou fazer primeiro essa parte de trás, depois a parte da frente. Então tá. Olha, pessoal, ela vai seguir a mesma sequência desse esfumado. A gente vai ali no Lobel rapidinho, porque a gente tem um corte aqui, um passo a passo incrível para vocês conferirem. Então, Lobel, o que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser a cor dela? O que nós preparamos aqui? Olhei aqui, pedi para ela preparar. Aí eu olhei, aí eu mudei. Aí pedi para ela adicionar alguma coisa lá. Eva, o que ela vai colocar ali? Qual que é o segredo que vai entrar ali? A gente, eu não falei, lembra que eu falei que não quero esfumado de raiz nesse cabelo? Só que o que eu vou fazer? Como a gente vai transformar ela numa morena iluminada, eu já adorei essa cor que abriu aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para eles, né? Virar para eles aqui, ó. Ó, você vai perceber que ele mesmo molhado, a gente já consegue ver a nuance, ó. Bem sutil aqui na parte da frente, que é bem internamente, ó. Em volta do rosto dela. Aquela parte de trás que eu sobrecarreguei, ó. Ela tá aqui, ó. Que linda. Um resultado bem natural já. A gente já vê que tá bem sutil aqui na raiz, e a parte das pontas um pouco mais, e por dentro, em volta do rosto, mais iluminado ainda. O que eu vou fazer? Eu não vou esfumar a raiz dela. Eu vou utilizar 4%, 13 volumes, com a cor que eu escolhi, para me ter uma leve abertura de fundo. Maravilha. Então a aplicação vai ser bem importante. Então você quer abrir um pouquinho o fundo, Eu vou abrir um pouquinho o fundo, para ele esquentar um pouco mais. Vai trabalhar com coloração? E aí, vou trabalhar com coloração. Coloração. Para abrir o fundo, a gente vai precisar de trabalhar com coloração, né? Coloração. Qual nuance? Eu vou trabalhar com 837. 837. Vou trabalhar com 735 e um pouquinho de mix 34. Ok, maravilha. Então vamos lá. Olá, eu sei que tem muita gente curiosa com esse corte, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Ô, Bel, já te chamo aí, tá? Tá bom. Então, pessoal, vamos lá fazer esse degradê, né, Ulisses? Isso, agora eu vou mostrar o degradê da lateral, a partir da franja que já definimos. Então, assim, eu costumo dizer, Maíra, que Deus está nos detalhes. Então, é muito importante o acabamento e o detalhamento do corte. Nessa lateral, vocês vão perceber que eu faço... Tem muitas formas de cortar esse degradê da lateral. Tem muitas pessoas que fazem esse slide, assim, esse deslizado, mas eu acho ele um pouco lembrando mais a técnica de navalha. Desgasta acaba um pouco. Ficando... Para cabelos naturais é indicado. Quando ele é quimicamente tratado, muitas vezes não favorece, porque ele tendencia a abrir ponta dupla depois. Olha. Então, a precisão na ponta da tesoura é muito importante também para ver esse corte limpo do fio, para depois ele não ficar por si só desfiando. Maravilha. Então, aqui, eu gosto de fazer esse degradê fio a fio, porque aí eu também já posso definir um pouco mais como eu quero criar, que tipo de textura que eu quero que ele tenha no final, no acabamento dessa lateral, de cada seção. Então, aqui eu venho com piquezinhos, bem com a ponta da tesoura, e se eu quero uma graduação bem soft, bem detalhada, eu faço mais fio a fio. Agora, se eu quero um pouquinho mais grosseiro, um pouco mais desconectado,
mais texturizado, aí eu já viria com pics maiores. Ok. E o que você vai escolher? Ele maior ou ele mais detalhado? Ela tem uma lateral, isso também varia muito de acordo com a quantidade de fios. Então eu vejo que nessa região lateral, ela tem pouca quantidade de fios. Então eu escolhi fazer uma mais fio a fio. Mais delicadinho, para ele não perder a quantidade de massa. Maravilha. Então você vai conservar essa massa, fazer ele mais detalhado, mas já fazer ele se degradê. Mais fio a fio, então vai ficar bem na bainha do contorno mesmo. Ela não vai entrar muito e não vai comer muito massa de lateral. Ok. Ó, esse detalhe é importante pegar, que a gente vai vendo a evolução do degradê aqui. Então, conforme a gente vai descendo, ele vai mostrando já o degradê e a moldura do rosto, ó. Então, a gente já consegue ver a valorização dessa parte do rosto. Então, ela consegue um alinhamento de franja, nariz, queixo. Isso é um perfil bem charmoso, assim, valoriza bem. Isso até encontrar a base. Tô falando muito baixo? Não, tá ótimo. Tudo bem? Pode dar um feedback, pessoal, se precisar de aumentar o som também, Isso. por favor, nos alimente aí Dúvidas. com o feedback de vocês. Então agora a gente viu que tá dando para ver bem a diferença, tá bem incrível esse contorno do seu cabelo, Ulisses. E você vai morrer aqui na base, né? É isso, Isso, né? esse desfiado ele termina quando encontra a base, que é o comprimento total do cabelo. E do outro lado eu faria o mesmo procedimento. Com isso, é como se a gente concluísse o corte. Porém, ainda temos o topo para soltar, mas ele vai ser graduado de acordo com a lateral. Primeira graduação da lateral a 90 graus. Tá, você vai contar tudinho pra gente. Isso. Então, aguentem um pouquinho. Gente, vamos voltar aqui pra Dani, porque a tonalização, ela evolui rápido. Muito rápido. Então, vamos voltar aqui. Dani, como você está aqui? Ó, como que eu faço esfumado, gente? Sempre com o dedinho. Aqui, ó, vou criando o esfumado com o meu próprio dedo. Você aplicou só na parte posterior, você não aplicou na parte da frente ainda, na frente ainda. Aqui já tá quase bom, gente, pra levar pro lavatório, porque o que eu quero aqui é criar fazer essa transição, né? Só essa transição pra não marcar a marquinha, né? Tirar a marquinha, fazer um degradê, tirar a marca e fazer o degradê. Então aí você aplicou até aqui o topo, não foi na parte da frente. Sim. Voltou e tá suavizando. Tô suavizando agora. Okay. Aí você desce um pouquinho para suavizar, para criar esse degradê que a gente deixa a mechinha com aparência mais natural. Parece que nem fez o retoque ali, né? Já tá assim, né? Já nasceu assim. Maravilha. Essa é a ideia. Você vai fazer essa parte, vai enxaguar a parte posterior e volta para fazer a frente? Volto para fazer a frente. Eu já vou lá pro lavatório. Porque já tá no tempo, né? Já. Ok. Vamos lá. Olha, o Ulisses está neste momento fazendo a mesma coisa que ele fez na lateral direita e está aqui na lateral esquerda fazendo. Te repete o procedimento do outro lado para concluir essa parte do contorno. Dá para colocar, virar um pouquinho só a luz para mim? Bem, por fio favor. a fio. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Pracetubi para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Independente de posição política, ideológica. Acho que a Lana vai irritar um pouquinho as amigas hoje, né? Vai, eu acho que vai fazer sucesso, viu? Ok. Base definida, laterais pronta. Agora nós começaremos a graduação em volta de toda a cabeça. Okay. Começar por essa lateral. Então você vai trabalhar o comprimento que está solto, né? Então esse topo você não mexeu ainda, né? Isso. Pode essa parte das camadas agora, né, que vem, pode ser iniciado também por uma mecha guia na nuca. Olha. É importante porque daí você também é uma forma de não se perder nesse momento e levar de uma mecha guia da parte de trás para uma lateral e para outra. Maravilha. Então aqui a gente consegue definir o quão repicado vai ser, né, o corte. Então aqui quando a gente puxa ele no ângulo de 90 graus,
a gente consegue perceber que essa parte menor aqui, que começa a escapar dos dedos, é a base. Então você pode até soltar um pouquinho dessa base assim, para certificar que não vai tirar comprimento mesmo na hora de repicar, né? Eu sei que para profissionais mais experientes é uma dica pouco relevante, mas para quem está começando muitas vezes é importante, né? Porque a gente às vezes não sabe, né? Por que eu diminui o cabelo na hora que eu estava fazendo, né? Exato. A customização do corte. E parece que ficou diminuir, né? Parece que ficou menor. E às vezes também aqui, acho que é bom virar um pouquinho assim. Isso. Para esse lado. Então aqui a gente consegue perceber o ângulo, né, dos 90 graus, e eu falo dessa dica da base porque, tipo, quanto mais da base você soltar nesse momento, mais você consegue ver que vai ter densidade na base, de quantidade de fios. Uhum. Porque se a gente solta pouco base, ele acaba ficando uma base muito ralinha. E é comum a gente perceber que as brasileiras não gostam de cabelo muito desfiado, muito mirradinho. Então, o shag brasileiro, eu costumo dizer que é meio que adaptado. Eu procuro deixar uma base um pouco mais densa e logo após, sim, desenvolver a camada. É porque lá fora o charme está nas pontas mais, né, filtradas, né? Elas são um pouquinho, eu costumo dizer que é como se fossem um pouquinho menos resistentes, assim, um pouquinho menos engessadas que a brasileira ainda, nesse quesito finalização. E o legal do corte é que ele tem essa versatilidade de você poder customizar de acordo com o gosto, né? Quero mais filtrada, então vamos filtrar mais cabelo. Outra dica importante na hora de definir as camadas é perceber que se a cliente ela tem pouca quantidade de fios nessa região mais baixa da cabeça, na nuca, então a densidade, a massa de cabelo também é bom ser testada antes do corte, porque é comum ter pessoas que têm o topo muito denso de fios, uma densidade enorme e ralo na base. Ou ao contrário também existe, né? Então, como as camadas de cima são mais curtas e elas vão ficar próximas, pode ser que o volume no topo seja excessivo versus a base. E o contrário existe também? O contrário existe também. E quando é equilibrado, é ótimo, né? Então, eu procuro deixar uma base não muito desfiada e não muito ralinha, e sim dar bastante leveza e desfiar mais o topo, porque aí ele mostra a camada, mas mostra essa camada quando se quer mostrar, não sempre. Legal. E ela consegue um encaixe melhor ao longo do fio. Então, se você, dependendo da finalização, dependendo do styling, você consegue até fazer parecer com que esse cabelo é inteiro e não repicado. Maravilha. Quando é mais desfiado e mais levinho as camadas do topo. Maravilha. Então, quero ver essa camada agora. Vamos ver. Então, da lana, eu também vou definir isso. Eu vou soltar um pouquinho mais da parte da base. Então, eu vou deixar cair um pouquinho mais aqui. Então, aqui, ó. Eu procuro deixar uns 2 dedos do começo da base cair, para ganhar um pouquinho de densidade. E nesse ângulo aqui, não sei se vai estar focando. Foca de lado, né? Fica... Ó, aí a gente já executa no ângulo de 90 graus mesmo. A partir dessa guia, que é a base, que é a parte menor. E eu também já gosto de cortar dando esse acabamento desfiadinho, ó. Então a gente cria uma linha no corte, porém já é uma linha desfiadinha. Ó. Maravilha. E agora você vai fazer isso em toda a extensão? Toda a extensão. Isso segue até a fronte direita e a fronte esquerda. Maravilha. Deixa eu dar um pulinho aqui no Lobel. O Gabriel também já está aqui conosco. E tem pergunta para você, viu, Lobel? Então vamos dar um pulinho aqui. Aqui a gente está no momento da tonalização do cabelo do Felipe Lobel. Tá? Não é um esfumado de raiz, né, Lobel? É uma tonalização, né? Aqui eu só estou tonalizando. Bom, aqui, Lobel, tem uma pergunta para você, é da Aline Teixeira. Lobel, para as morenas no tom de avelã, qual a proporção que você indicaria? Para as morenas no tom de avelã, qual que é a proporção que você indicaria? Aí eu fiquei perdido agora. Eu também não entendi a pergunta. Depois coloca de novo, Elaine, eu não entendi a pergunta. Para as morenas no tom de avelã... A numeração, será? Qual que é a cor para você obter o tom de avelã? Maravilha. E aí, tem uma dica para a gente conseguir fazer um avelã incrível, Lobel?
Olha, eu vou falar do meu avelã, tá? Do seu avelã, isso mesmo, o seu avelã. Porque você fala de avelã, aí Acho que é o avelã tem do várias cores. Não é verdade? Assim, o meu avelã, eu gosto daquele cabelo que ele tem aquele tom amadeirado no fundo e um dourado bem sutil, bem suave. Isso vai depender muito do fundo de clareamento que você vai chegar, né? Que vai abrir esse cabelo. Cabelo mais claro, geralmente você vai ter que colocar uma quantidade de cor quente um pouco maior para ela revelar pouca. O cabelo mais escuro, só o fundo de clareamento amarelinho você já consegue neutralizando o fundo. O neutro, a gente sempre, abaixo do 8, o neutro sempre é o marrom, né? Do 8 ao 10 acaba sendo o bege para cima o branco. Então, eu gosto de uma cor bem neutra quando a gente fala de avelã. Um douradinho assim, bem sutil. Então, depende muito do fundo de clareamento. Se for de um 7, talvez um 837 que eu estou utilizando aqui agora, ficaria um avelã incrível. Um 837 no fundo já mais quente. No fundo já mais quente. Porque o 7 ele é bem frio, dependendo da marca que você escolhe estar utilizando. Maravilha. Então, como eu tenho mais habilidade com essa aqui que eu estou usando, eu usaria o 837. E se esse cabelo tiver um clareamento 8? Do fundo 8? Isso. Utilizaria um pouco de base para abafar esse amarelo, porque geralmente o fundo de clareamento no 8 é um amarelo bem forte, né? Eu colocaria a base para abafar um pouco e aí entraria só com marrom. Só marrom. Com 7. É só marrom puro? 7 marrom puro? Marrom puro. Maravilha. Ele também ajuda a esfriar bastante. Isso, tonalizante ou coloração? Tonalizante, né? Depende do que você, da volumagem que você vai utilizar, você pode ter uma flexibilidade dos dois jeitos. Maravilha. Tem mais uma pergunta para você. Qual toque ou dica para não perder o fundo de clareamento? Olha, eu fiz esse trabalho. Obrigado, Fê. Quem foi? O Fê. O Fê? Meu xará? Isso. Então, cara, esse trabalho aqui ao ar livre, de freehands, é o mais indicado para você não perder fundo de clareamento. Porque ele não vai abrir muito, você não vai ter muito poder de clareamento. Se você mesmo assim não usar, não tiver habilidade na técnica, usar o papel, escolhe uma volumagem bem baixa, para você ter tempo. Revisa bastante o cabelo, né? Abre o papel várias vezes, né? E tem que se conhecer também, saber quanto tempo você demora para montar. Por exemplo, ali o Gabriel e a Dani, em 10 minutos, montaram a cabeça toda. Então eles precisavam se preocupar muito com a volumagem que eles iam estar utilizando. É abrir e atirar no tom que ele precisa, porque é um tempo muito rápido de montagem. Então, agora, se você demora muito... depende do tempo, né? Aí é legal você ir devagarzinho, utilizar 10 volumes, 6 volumes, 20 volumes, 20 o máximo, volumes. Né? Tomar bastante cuidado e pegar a mecha um pouco mais grossa também, que vai te ajudar a manter o fundo ali. Quanto mais fina a mecha, mais produto, mais clareamento você tem. Ah, beleza. Obrigado, Felipe, né? O Felipe que respondeu, o Felipe que perguntou. Obrigadão. Agora o Gabriel, ele já tem ali... Começar aqui o apagado de raiz. Ele já tem aqui pra gente o apagado de raiz. E olha que interessante aqui, né? Com ele molhado, você já consegue enxergar a graduação perfeita, né? Aquela barra... Já tá bem mais natural esse cabelo, hein? Ó, puxa aqui. Aquela barra que tinha aqui, clara, aquele volume de cor que tinha nessa parte aqui do cabelo, sumiu. Olha como já vem um contraste, uma transição de cor perfeita, com a ponta em destaque, né? E não o meio. Então, só fazer o acabamento agora. Aquela marcação mais, né? Sim, aquela marcação. E o que tem dentro dessa tigela aqui de nuance, Gabriel? O mesmo que eu usei para fazer o trabalho de inversa, né? Mesma coisa. 6, um feijãozinho de 4 e um feijãozinho de 0,43. Ótimo, maravilha. Então agora vamos para a raiz, né? E como você vai fazer essa raiz? Bom, vou fazer... A única parte que eu separo de um apagado é a parte do contorno, né? Primeiro eu venho aplicando todo, depositando. Depois eu volto fazendo um esfumado, né? Aí depende muito de quão natural eu quero esse cabelo. Eu desço um pouco mais. Eu separo o contorno, porque da mesma forma que ele acende muito rápido, ele fecha muito rápido também, né? Então eu deixo para fazer o contorno. Você vai isolar ele? Isolo ele e faço no lavatório, né? Ah, ok. Então, no momento lavatório que você vai acabar unindo mais o cabelo, aí você vai já passar no contorno. Exato. Me dá um pouco mais de segurança, né, na hora do trabalho. De não fechar tanto o contraste que eu quero colocar ali no contorno, né? E eu imagino que para você fazer isso no lavatório, você já fechou um cabelo fazendo ele antes, né? Sim. É o pulo do gato, né? Só depois que a gente fecha o cabelo que a gente vê que tem que se fazer no lavatório, né? 14 anos de praia, imagine, já fiz muita coisa que não deu certo e reapliquei até conseguir chegar num resultado bacana. Coisa boa. E esse cabelo tem produto? Tem algum produto aqui? Não, eu tratei no lavatório, né? Tá bem macio, né? Mas, a qualidade do cabelo tá incrível, tá bem úmido, incrível. Bem macio e tá bem íntegro, né? O Aminoplex ajuda muito, dá muita segurança, assim, na hora de fazer um trabalho.
Então, Gabriel, você tá passando aqui, você vai passar em todo... aqui agora, você vai passar na parte posterior e na frente também? Na frente também, só vou Ótimo. separar o contorno, né? Tá. Deposito, depois eu volto esfumando ele todo. Tem pausa ou a pausa vai É o nosso olhando? famoso olhômetro, né? Maravilha. Eu vou sentindo aí. É muito feeling, né? Do que você quer, do acabamento que você quer construir, né? Tá. Agora vamos voltar aqui pro corte, porque já está com um caimento diferente, pessoal. Olha isso. A gente tem até uma pergunta aqui já para o Ulisses. Ulisses, para quem tem progressiva, alguma dica para não ficar muito marcado a graduação? Quem perguntou foi o Vitor Bom Tempo. Olá, Obrigado, Vitor. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Quem tem progressiva, se tem alguma dica para... Para não ficar muito marcada essa graduação. Sim, porque quem tem a progressiva geralmente perde movimento, né? O fio ele fica mais encapsulado, mais alisado, mais reto, né? Vamos ver aqui um pouquinho para a gente possa... Essas dicas que eu dei de graduação e de acabamento na hora de cortar, elas são universais, elas funcionam para todo tipo de cabelo, para todo tipo de textura. Mesmo cabelo cacheado, que a gente ouve falar que não é bom desfiar muito, eu também procuro dar esse acabamento, porque ele é muito na extremidade, ele não avança, ele não invade tanto o meio, né? E você não desgastou a fibra, né? Não. Você trabalhou ali delicadamente, né? Essa opção, essa leveza, eu vou mostrar no final, porque também é dosado de acordo com a quantidade de fios. Maravilha. E a textura. Então, para cabelo liso, por enquanto, via de regra, esse tipo de acabamento que eu gosto. Legal, de então, fazer. Se a cliente tem progressiva, tem escova selante, é uma boa proposta também. Sim, para todo tipo de cabelo, todo tipo de textura, esse acabamentinho que eu estou mostrando, eu acho que ele é bem válido, assim, ele funciona bem. Maravilha. E qual que é o próximo passo agora? Bom, fizemos a graduação, né, das laterais, a base, então a gente já consegue ver que ele tem um movimento a partir da franja. Agora eu vou soltar a seção do topo, a ferradura. Deixei por último, e a gente vai novamente dividi-lo no meio para garantir a simetria dos dois lados. Eu vou trabalhar os dois lados independentes, então essa lateral eu vou usar como base a graduação que eu fiz previamente aqui, né? Então ela vai me dar a altura das demais mechas do topo. Fiz essa soltura, esse encaixe, aí eu venho com a última parte do corte, que é essa de promover textura personalizada. Maravilha. Que é do quanto eu vou gastar essa densidade de massa e fazer ele ficar mais aerado, assim. E também tem esse feeling, né? Você vai sentir a textura do fio, né? Um fio mais corpado, um fio mais fino, né? Tem mulheres que têm pouca densidade de fios no topo. Então é comum que só com o repicado ele já promova o encaixe e não tem necessidade de, além disso, ir lá e desfiar. Legal. Porque senão ele ficaria muito fininho, muito ralinho. Maravilha. Então, vai muito de acordo com... É sempre importante usar da sensibilidade para perceber, personalizar de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Maravilha. Agora vamos soltar o topo. Me parece que a Lana tem muito cabelo no topo. Sim. Não, e eu tô achando muito simples o corte, né? Cabelo. Ele fica fácil de visualizar quando você vai por setores, né? Dá vontade de sair daqui, já pegar uma cliente e começar a fazer o check. Não tentem fazer em casa, a menos que sejam profissionais, né? Ela tem muita densidade de fios versus a base. A base da Lana é fininha. Então a gente vai ter um trabalho maior no topo para desgastar a quantidade de fios do topo. Maravilha. Agora eu vou dividir no meio. Sem o espelho na frente fica difícil ver o meio, mas eu vou visualizar para toda a sensibilidade do Ulisses nesse momento, né? Ok. Muitas vezes não tem a necessidade de ser no meio exatamente, mas porque tem mulheres que elas não vão usar o cabelo de outra forma senão sobre um lado. Né? É comum elas falarem, não, eu só uso para esse lado. Então pode ser cortado nessa parte do topo já de acordo com como ela usa. Maravilha. Eu vejo que algumas geografias da raiz, a nascente do fio, ela faz um empuxo, um giro que vem do rodamuinho. Então tem mulheres que é comum fazer com que é comum que essa risca lateral essa risca central não seja tão perfeita no centro. Então a gente pode também fazer pentear para frente e mais ou menos
movimentar com a mão assim, ó, e sentir aonde natural, ele né? naturalmente divide. Ô, Liz, e é normal, né, que tenhamos também uma lateral com menor quantidade, né, que a outra. Isso também é uma dica legal nesse caso, todo né? o tempo do corte eu estou avaliando Sentindo e não a deixando textura, de lembrar né? que A densidade, maravilha. de um lado para o outro. Maravilha. A lana, ela tem uma risca que ela não é bem central, ó. Se a gente fosse usar da naturalidade da geografia da raiz dela, seria aqui, ó. Ela é um pouquinho menos no meio, ó. E aí é onde a gente pode ver também se isso agrava no quesito densidade. Maravilha. Ó, Ulisses, segura aí, porque lembra que o Gabriel falou que ele isolava o contorno? Ele só faria isso lá no lavatório? Olha como é que ele faz, pessoal. Boa, vamos ver. Ó, aqui ele está realmente isolando esse contorno, que ele vai aplicar esse tonalizante só lá no lavatório. E, ó, porque é um flash, é muito rápido. Não, e eu só faço esse contorno na hora que eu termino tudo. Na hora que eu enxaguei todo o cabelo, aí eu venho batendo no contorno, né? Isso. Coloco aqui o perímetro que eu quero Você um pouco emociona mais de o cabelo. contraste. Exato. Maravilha. Ok. Então vamos voltar para o corte. Obrigado, Gabriel. Vamos lá. E nesse momento o cabelo da lana ele já está mais seco. Você vai umedecer, correto? Vou dar uma umedecidinha, importante muitas vezes, né, para a gente não perder a facilidade na hora do corte. Uhum. Porque às vezes o fio vai secando, às vezes não implica, mas às vezes sim. Então, conforme o fio vai secando, é comum ele poluir um pouquinho a visão e a gente não ter uma precisão tão grande. Então eu procuro, quando se torna demoradinho o corte, eu vou umedecendo ele um pouquinho durante o processo. E, Ulisses, esse corte é um corte que ele pede style? Ah, sim. Não, na verdade, o shag, ele favorece, como eu disse anteriormente, quase todo tipo de textura. Então, se você não quiser secar ele é um cabelo que justamente funciona, porque ele tem ele proporciona essa mobilidade, né? Então ele funciona tanto para pouca ondulação, para muita ondulação, cabelos extremamente crespos também funcionam. Legal. Então é comum a gente ver cabelos black ou black power que tem essa característica do shag, que é essa franjinha, essa moldura do rosto. Legal. Ele é um corte muito bacana, muito versátil para usar com todo tipo de textura e todo tipo de altura de comprimento. E faz sentido se a Lana depois querer usar cera, pomada, para ela mesmo dar esse toque em casa, esse cabelo um pouco mais desconectado? Eu costumo passar um pouquinho de olhinho reparador nas pontas. Já temos aqui um. Eu já separei o meu preferido aqui, da linha Repair. Então ele facilita na hora da modelagem. Eu faço muito escova modelada no salão. Eu já vi. Então eu crio várias texturas na escova. Eu gosto porque dá um polimento e acaba durando mais. Porque a escova modelada, ela imita o enrolamento antigo do bob. Então, você faz o cabelo girar e secar de úmido a seco na mesma posição. Então, quando você solta ela pelo cabo, aquele cabelo fica tonhonhon até lavar. Legal. Novamente. Maravilha. Oi? Rolar bob? Incrível rolar bob, né? Então, agora a gente vai começar a fazer o topo de acordo com... Vou começar com a mesma mecha guia que a gente usou aqui da nuca. Então a gente pode, na dúvida, a gente pode partir do mesmo ponto sempre, que é essa nuca, né? Ulisses, você já com bastante elogios para sua explicação, né? Então, nosso instrutor oficial de corte da Areto. Estou à disposição. Não, eu confesso que eu tô a fim de, assim que acabar, já pensar, gente, vamos fazer esse corte quando chegar em casa. Tá parecendo fácil? Tô adorando. Que bom. A intenção é essa. Pessoal, quem fizer esse corte, marca o Ulisses, tá? Chama no direct, mostra pra ele que ele vai ficar super feliz, vou repostar. viu? Vai repostar também, olha aí. Ó, aqui a gente percebe que no momento em que se solta o topo, ele ainda não foi alinhado com a base. Então a primeira coisa de soltar o topo é alinhar ele com a base. Que ele tá mais comprido que a base neste momento, né? Só que assim, como a gente já graduou, ele pode pular essa parte de alinhar ele com a base, porque a gente vai partir do ponto da graduação. Maravilha. Então a gente já pega o topo, puxa ele no ângulo de 90 graus, como foi feito com a lateral. E a gente vai ver que vai ter uma sobra bem expressiva de cabelo, ó. Ah, legal. Mas é aqui que já me dá o ponto de partida do topo, que aí ele cai graduado.
Então vamos de novo, vamos mostrar aqui, ó. Aqui está a sua última mecha feita, né? Isso, ó, ela Maravilha. solta naturalmente. Então, a partir dessa linha é onde a gente vai fazer o corte do topo. Para cabelo masculino, e para o shag também funciona, fazer uma mecha guia no topo no centro do topo. Opa! Então, ela vai unir o ponto de partida da franja com o ponto de graduação da lateral. Então, a gente cria uma linha do ponto da franja até esse ponto da graduação da lateral. Então, essa linha aqui é a linha do topo, que agora vai ser feita. Então, para facilitar ainda mais a visualização da graduação que tem que ser feita, eu faço uma mecha guia no topo também. Agora? Então vamos fazer essa mecha guia. Isso, vamos fazer. Da onde eu viro para ficar mais fácil, para cá, né? Ô, Liz, fala pra gente, como que você faz para você se atualizar, né? Hoje você atende no Salão Home Concept, né? Do lado de Isso. profissionais incríveis no mercado, super renomados. E sabemos também que as clientes são muito exigentes, né? Sim, é um nível de exigência bem, bem forte, assim. Eu sempre me atualizei bastante. Existe um ponto em que existe um ponto da carreira em que a gente percebe que, além de procurar inspirações, a gente tem que criar inspirações, né? Então, existe um ponto da carreira que você começa... É importante nunca perder a humildade de aprender, né? E a troca com outros profissionais, porque cada um tem uma sensibilidade, cada um tem um diferencial que é importante, que agrega no nosso dia a dia, mas também é importante você criar a sua própria metodologia. Legal. Procurar sair à frente. Hoje eu trouxe o corte shag, a linha de corte shag, porque eu costumo dizer que a moda é cíclica. Então, quando a gente vê por muito tempo uma linha de corte, é comum que comece a entrar em voga o contraponto. Então, como eu vejo há já bastante tempo os cortes mais retos, a base reta, eu penso que logo menos vai ter uma procura enorme por esse movimento todo que o shag proporciona. Você já está se antecipando, né? Estou me antecipando. Isso aí, que bom, maravilha. Ó, tô fazendo aqui, o cabelo da Lana seca muito rápido. Depois a gente vai estar indicando a linha Queen, né? Maravilha. Para ela hidratar esse cabelo, para não perder essa umidade tão rápido. E eu vou fazer aqui, vou molhar um pouquinho novamente, porque ele úmido, quem está em casa consegue acompanhar um pouquinho melhor a divisão. Tá. Enquanto você molha, deixa eu só fazer uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, o Alisson Cordeiro, ele fez a seguinte pergunta: se tem alguma técnica de esfumado? Dica aí, uma dica da técnica de esfumado? Bom, a Pietra já está no lavatório, né? Eu fiz todo o depósito de produto na raiz e voltei esfumando com a mão, né? A dica que eu dou é mantenha sempre esse cabelo molhado, sempre úmido, para evitar uma marcação, né? Outra coisa que eu não gosto, muito particular isso também, né? De quando eu vou esfumar um cabelo, descer com o pente o produto, porque muitas vezes quando você bate o pente ali, você gera uma marcação. A meta que você fez também demais, né? Também. Então assim, água a todo momento. A Sabrina já tá no lavatório com a Pietra, então ela já tá ali, ó, descendo um pouquinho mais, água. Controla com a água para vai diluindo. Exato. Se for necessário. A água que vai ajudar aí a você construir uma transição perfeita, né? Sem gerar uma outra marcação, né? Porque se você não tomar cuidado no apagado, você cria uma marcação, né? Você desce uma marcação, né? Ou apaga o que você acabou de fazer também, apaga o que você acabou de fazer. Então, assim, é muito importante. Até para diluir um pouco o produto, né? Então vamos pensar no apagado como esfumado, né? Porque como esfumado, apagar não é ideia, né? Não pode pesar não pode pesar muito a mão, né? Não, é um acabamento, né? Maravilha. Então, obrigado. Daqui a pouco conto com você aqui de novo, tá bom? Show. O Lobel também acabou aqui? Acabei. Apliquei. Tonalização completa. Eu Você tá aplicando comprimento e pontas? Depende. Aqui na região da frente, eu tô aplicando na raiz também. Eu quero uma abertura de fundo. Deixar esse cabelo um pouquinho mais quente. Porque agora, aqui você já enfatizou mais o contorno, né? Isso, aí, tá vendo? Aí aqui eu tô clareando o fundo dela mesmo, ó. Eu tô utilizando 4%, 1:2, eu sei que eu tenho combustível. Então eu vou acabar tendo uma abertura de fundo aqui. E pessoal, uma aplicação super limpa, né? Então você vê que a modelo está, né, com o rosto bem limpo, né? Então é uma aplicação bonita de se ver, né? E que a cliente ela se sente confortável o tempo todo, né? Exatamente. Quando ela quer levantar, quer falar no telefone, ir no banheiro, vai comer alguma coisa. Então quer postar o histórico, né? O processo do cabelo, né?
Exatamente. Então você tem que Maravilha. deixar tudo organizadinho para ela conseguir fazer isso. Senão não adianta, você que vai ter que consertar depois. Isso faz né? parte da identidade do profissional também, né? Essa organização, esse cuidado também com o ambiente de trabalho, né? Com a aparência da cliente durante todo o processo, né? Isso marca muito a postura do cliente, do profissional para cliente, né? E agora, Má, a gente vai deixar agir aí de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Eu conto depois que eu terminei a última mecha. Show. Bem devagarzinho aqui, bem tranquilo. Então o cronômetro vai começar agora. Vai começar agora. Maravilha. Vamos lá? Vamos fazer essa mecha guia no topo, Ulisses? Vamos.